Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula do Sbruce através do vídeo. Agora é continuando a matéria sobre as leis de Newton, ok? Então hoje nós vamos discutir a primeira lei e a terceira lei. A primeira lei é a lei da inércia e a terceira lei é sobre ação e reação. Depois eu vou fazer mais uma videoaula só sobre a segunda lei. Por quê? Porque a segunda lei a gente precisa fazer algumas contas para relacionar a força com a aceleração. Então, na videoaula que você vai assistir, você vai ver o movimento, por exemplo, de um ônibus. Quando o ônibus freia bruscamente, as pessoas, o que acontece? Elas são lançadas para frente. Por quê? Porque elas têm uma tendência a se manter em movimento retilíneo uniforme. Quando você se levanta, quando você acorda, você tem aquela preguiça de levantar, não é isso? Então você tem uma tendência a ficar em repouso. Essa tendência, essa preguiça, na física a gente chama de inércia. A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, tá ok? Que eu passei para vocês na videoaula, o enunciado das leis. Então a gente vai fazer uma questão sobre a primeira lei e uma questão sobre a terceira lei. Que vocês já ouviram essa frase: para toda ação há uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, porém que de sentidos opostos. Você dá um tropicão na calçada, na guia, na sarjeta, dói o seu pé, não dói? Por quê? Você fez ação na sarjeta, a sarjeta fez a reação no seu pé. Ô professor, mas se as forças são de mesma intensidade, por que o meu pé dói? Porque são corpos diferentes, são corpos que têm propriedades opostas, totalmente diferentes, ok? Então, essa é a terceira lei de Newton que a gente vai fazer aqui na questão. Então, pessoal, olha só, acompanha comigo essa primeira questão sobre a inércia. A primeira lei de Newton. Por exemplo, os Sbruce lembrou aqui uma coisa: o cinto de segurança. Qual a importância do cinto de segurança? É manter você em repouso quando o carro dá uma freada muito brusca. Então o cinto de segurança vai manter você em repouso, vai manter a inércia do repouso, ok? Então inércia é a situação no qual ou você está em repouso, parado, ou em movimento. Mas não é qualquer movimento, galera, é um movimento retilíneo uniforme, que a gente abrevia por MRU, que tem na videoaula do Sbruce, hein? O Sbruce passou lá para trás sobre o movimento uniforme, beleza? Então olha só, se um corpo estiver isolado mecanicamente, o que significa isso? Não tem nenhuma força atuando sobre ele. A resultante das forças que atuam nele é zero, tá ok? Então, se um corpo está isolado mecanicamente, aí que está a questão, galera. Isolado mecanicamente significa duas coisas que está na definição da inércia aqui do Sbruce. Ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou ele está em repouso. As duas situações, isolado ou em equilíbrio, é as duas situações. Então ele está só em repouso? Não, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Ele está em movimento? Não, só movimento não. Movimento retilíneo uniforme e em repouso. Nenhuma dessas alternativas? Também não. Ou seja, se ele está isolado mecanicamente, é porque ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Letra C, tá ok? Agora, galera, vamos fazer a questão do princípio da ação e reação. Para toda ação há uma reação.
de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Galera, como a ação está aplicada no corpo A reação está aplicada no corpo B, são corpos distintos. Se são corpos distintos, elas não se anulam. Ah, professor, 10 para a direita com 10 para a esquerda, o senhor já falou para a gente que a gente tem que subtrair. E vai dar 0, certo? Só que aí essas duas estão aplicadas no mesmo corpo. Ação e reação não, galera. Elas estão aplicadas em corpos distintos, diferentes. E não existe ação sem reação. Elas existem aos pares. Ao par. Então tem ação, tem reação. Tem reação, tem ação. Uma não ocorre sem a outra. E elas são instantâneas. Elas ocorrem ao mesmo tempo. Ok? Então não esquece. Para toda ação há uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então olha só. Vamos fazer a questão 2. Em relação às forças do par ação e reação, é correto afirmar que primeiro surge a ação e após um certo tempo a reação? Não. Elas surgem ao mesmo tempo, instantaneamente. As forças são iguais. Elas têm a mesma intensidade, só que elas estão aplicadas em corpos diferentes. Elas atuam em corpos diferentes? Elas atuam. Elas são forças de igual intensidade, porém de sentidos opostos. Logo, se anulam? Não. Elas não se anulam. Então, elas atuam sempre em corpos diferentes. Tá ok? Eu não posso marcar essa aqui, pessoal, porque eu não sei qual é o sentido. Não está dando sentido nem a direção aqui. Tá legal? Então, não poderia me levar ao erro marcar a letra B. Mas não, a resposta correta é a letra C. O par ação e reação atuam sempre em corpos diferentes, por isso que produzem efeitos diferentes, ok? Então, letra C. Então, pessoal, primeira e terceira lei de Newton são questões teóricas. Então, eu vou fazer mais uma videoaula para vocês falando sobre a segunda lei de Newton, o chamado princípio fundamental da dinâmica. Ok, galera? Então, galera, um abraço para vocês, até a próxima, tá bom?